O gráfico acima representa a função. Questão bacana essa aqui, né, pessoal? Está perguntando para a gente determinar qual função esse gráfico representa. Muito bem, pessoal. Nós não vamos fazer conta. Nós vamos apenas analisar os deslocamentos que nós estudamos aí na aula relativa a gráficos. Se você não assistiu, assista. Muito importante aquela aula. Muito bem. Vê se você concorda comigo, pessoal. Vê se você concorda comigo. Olha só. Esse gráfico aqui, foi obtido do gráfico em azul, olha, foi obtido desse gráfico em azul, da seguinte forma: ele pegou a parte que está abaixo do eixo X e refletiu em torno do eixo X, não é isso? Ele pegou essa parte aqui abaixo do eixo X e refletiu em torno do eixo X. Então, o gráfico, ele foi obtido do gráfico em azul, refletindo a parte que está abaixo do eixo X em torno do eixo X. Isso significa que existe uma função em azul que foi tomado o módulo dela, né? Então, a gente está nessa situação aqui, ó. Foi tomado o módulo de uma função f em azul. Tudo bem? É o gráfico em questão. Muito bem. Agora, vê se você concorda comigo. Essa função f aqui, melhor dizendo, esse gráfico em azul, foi obtido do gráfico em vermelho, esse aqui, olha. Do gráfico em vermelho, que é esse. Deslocado quantas unidades para baixo? Aqui a gente tinha 1, né? 1, então esse aqui vem menos 1, olha. Foi obtido, o gráfico em azul foi obtido pegando esse gráfico em vermelho e deslocando uma unidade para baixo. Bom, que gráfico é esse, pessoal? O gráfico em vermelho é o gráfico da função módulo de x. Como foi deslocado para baixo uma unidade, o gráfico em azul é o módulo de x menos 1. É isso? Devagarzinho pra você entender. Ó. O gráfico em azul foi obtido do gráfico em vermelho, né? É o gráfico em vermelho deslocado uma unidade para baixo. É o gráfico da função em azul, é o gráfico em azul. O gráfico em vermelho é o gráfico da função módulo de x, que foi deslocado uma unidade para baixo. Tudo bem? Então, a função em azul é o módulo de x menos 1. Então, você vem para cá, olha. É módulo de x, a função f, em azul. Módulo de x menos 1. Acabou a questão. Deslocamento, na verdade, pessoal. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. O polígono do plano cartesiano determinado pela relação módulo de 3x mais módulo de 4y igual a 12 tem área igual a quanto? Questão bacana. Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer o seguinte. A gente deve, como estamos tratando de módulo, a gente deve considerar vários casos. O caso em que o x é maior ou igual a 0 e o y maior ou igual a 0, o x maior ou igual a 0 e o y menor que 0. Ao todo, 4 casos a gente deve considerar para a gente ter uma ideia do polígono delimitado por essa região aí. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Primeiro caso. Vamos colocar x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Muito bem. Nesse caso, como é que vai ficar a nossa equação? Se x é maior ou igual a 0, 3x é maior ou igual a 0 e, portanto, o seu módulo é ele mesmo, né? A gente vai obter 3x mais y maior ou igual a 0, 4y também é maior ou igual a 0 e seu módulo é ele mesmo. 4y igual a 12. Conforme você está observando, essa equação, né, 3x mais 4y igual a 12, representa no plano cartesiano uma reta. Portanto, eu vou determinar 2 pontos dessa reta e vou traçar a reta. Tudo bem? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Se x for 0, x igual a 0, significa y igual a 3, né? y igual a 3. x igual a 0, você vai obter 4y igual a 12, ou seja, y igual a 3. Então, o ponto de coordenadas 0 e 3 pertence à reta em questão. 0 e 3, vamos supor que seja esse aqui. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Bom, agora eu vou fazer y igual a 0. Poderia ser quaisquer outros pontos, tá, pessoal? Mas convém a gente determinar onde toca os eixos coordenados. Y igual a 0 significa x igual a quanto? Se o y for 0, o x vai valer 4, né? X igual a 4. Então, a gente está falando do ponto de coordenadas 4 e 0. 4 e 0, esse aqui. Tá? Muito bem. Bom, e agora eu vou traçar a reta. Só que eu não vou considerar toda a reta. Por quê? Porque eu estou no caso em que x é maior ou igual a 0 e y é maior ou igual a 0. Em termos de sistema cartesiano,
x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero é o primeiro quadrante. É o primeiro quadrante. Por isso que eu não vou traçar toda a reta. Vou traçar a parte da reta que está no primeiro quadrante. Esse aqui. Pronto, pronto. Vamos lá. Qual caso agora eu vou considerar? Vou considerar o caso em que o x é maior ou igual a zero. Segundo caso. X maior ou igual a zero. Opa, em vermelho mesmo. E y menor do que zero. Como é que vai ficar a nossa equação? Sendo x maior ou igual a zero, o módulo de 3x, o 3x é maior ou igual a zero e o seu módulo é ele mesmo. Sendo y menor do que zero, 4y é menor do que zero e o módulo de 4y é menos 4y. Igual a 12. Vou fazer a mesma linha de raciocínio. X igual a zero. X igual a zero significa que o y vai valer o quê? Menos 3 nesse caso, né? Menos 3, que vai ficar menos 4y igual a 12 significa y igual a menos 3. Portanto, o ponto de coordenadas 0 e menos 3 pertence à reta em questão, né? Porque, novamente, aqui a gente tem outra reta. Onde está esse ponto 0 e menos 3? Está aqui, né? Vamos lá. Agora, se y é zero. Se y é zero, quanto é que vai dar o x? Se y for zero, a gente vai ter 3x igual a 12, ou seja, x igual a 4. Assim, o ponto de coordenadas 4 e 0 pertence à reta em questão. Já está aqui, né? Já está aqui. Muito bem, muito bem. Agora, eu vou traçar a reta toda? Não, só vou traçar a parte da reta que está no quarto quadrante, porque x maior ou igual a zero e y menor que zero, no sistema cartesiano, é o quarto quadrante. A gente vai obter isso aqui. Tá? Vamos lá, mais um caso, mais um caso. Aí eu tenho certeza que você já está tendo uma ideia do que vai dar, não é verdade? Terceiro caso. Vamos colocar assim, x menor do que zero. X menor do que zero, em vermelho, né? Vermelho. X menor do que zero. E y maior ou igual a zero. Na verdade, pessoal, se você quiser ir considerando aqui o igual em todos os casos, aqui não tem problema não, tá? Menor ou igual a zero, porque o módulo de zero você pode dizer que é mais zero ou menos zero, por isso que o igual a zero você pode considerar dos dois lados, não tem problema. Então, vamos lá. Nesse caso em que x é menor ou igual a zero, o 3x é menor ou igual a zero, e o módulo de 3x vai ser menos 3x. O y maior ou igual a zero, 4y maior ou igual a zero, e seu módulo é ele mesmo. Igual a 12. Assim, x igual a zero implica em quê? Em y igual a 3, né? X igual a zero, sobra 4y igual a 12, portanto, y igual a 3. Ou seja, o ponto de coordenadas 0 e 3 pertence à reta em questão, né? Que aqui, os pontos x e y que satisfazem essa igualdade são os pontos sobre uma reta. Bom, agora y igual a zero. Se y for igual a zero, significa menos 3x igual a 12. Então, x igual a menos 4. Não é verdade? X igual a menos 4. E, portanto, o ponto de coordenadas menos 4 e 0 pertence à reta. Menos 4 e 0 é esse aqui, né? Aqui. Menos 4 e 0. Muito bem. Agora eu vou riscar. A parte, aqui está o 0 e 3, né? 0 e 3, já estava aqui em cima, e o menos 4 e 0, risquei aqui agora. Nós estamos, observa você, no segundo quadrante, x menor ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Segundo quadrante, né? Segundo quadrante. Então, eu vou riscar a parte da reta que está apenas no segundo quadrante. Tá, pessoal? E aí, acredita em mim que é a mais pura verdade. Quando você considerar o quarto e último caso, os dois menores ou iguais a 0, você vai obter isso aqui. Excelente, excelente, né? Aí o que o problema quer que a gente faça? Ele quer que a gente determine a área desse polígono, né? Não é isso? O polígono do plano cartesiano determinado por essa relação tem que área? Esse polígono, pessoal, é um losango. Ele é um losango, tá? Como é que a gente calcula a área de um losango? É diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A diagonal maior é isso aqui, olha, vale 8. A diagonal menor é isso aqui, ó, vale 6. Aí dividido por 2. Então, a área vai ser diagonal maior, 8, diagonal menor, 6, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, vezes 6, 24.
A área é 24. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.